Muita satisfação receber os convidados para mais este evento do Instituto dos Magistrados do Brasil, não só aqueles que participarão diretamente, dando as suas impressões sobre o momento em que vivemos e sobre a necessidade de implementarmos políticas que possam minimizar a violência que assola o nosso país, violência que eu não diria é estrutural, mas que vem envolvendo a nossa sociedade a partir de comportamentos que são contrários à lei e que vêm nos assustando, não é? Nós que estamos no Rio de Janeiro presenciamos isso, eu acho, mais de perto, mas também em todas as grandes metrópoles e em todas as metrópoles do país, esse fato tem se repetido. São quadrilhas, né? São crimes, são organizações estruturadas para a prática do ilícito, seja o tráfico de drogas, milícias, tráfico de armas e outros tipos, muitos, de crimes que têm sido cometidos e a gente, às vezes, como autoridades, nos vemos impotentes diante dessa situação. Então, hoje, convidamos para participar deste evento o eminente professor Leandro Piquet Carneiro, que tem um currículo bastante vasto, né? E eu pedi a ele, olha, o senhor, por favor, faça uma condensação da condensação da condensação e diga-me, por favor, como posso apresentá-lo. E ele realmente fez o possível e nos disse ser economista. Acho que, antes de tudo, ele é carioca, né? Então, acho que isso aí já é um fator bastante que nos agrada, embora eu não seja de nascimento, mas eu sou por vivência há muitos anos, né? Ele é economista, cientista político, professor do Instituto de Relações Internacionais, IRI, da Universidade de São Paulo, coordenador da Escola de Segurança Multidimensional, membro do Conselho da Cidade do Rio de Janeiro, então também aqui ele exerce uma atividade nessa área, e publicou em 2021 The Organization and Functioning of Police Force no Brasil, capítulo sobre o Brasil do livro Global Perspectives and Policy and Law Enforcement, publicado pela editora Rowman & Littlefield. Ele fez isso um pouco também para me maltratar, porque ele sabe que, ou não sabe, que o inglês aqui é sofrível. Mas uma alegria ter conosco esse querido professor. E eu digo querido porque, quando eu convidei e distribuí os flyers, não é, para o evento, muitos desembargadores disseram: o professor Leandro Piquet, foi uma excelente ideia tê-lo para participar do evento. E refiro-me especialmente ao nosso colega Wagner Sinelli, e também devo lembrar que este evento, do ponto de vista da sua ideia de realização, tem como pai nosso colega Rogério Oliveira, a quem agradecemos e também está conosco. E havíamos convidado o desembargador Edson Aparecido Brandão, que é da 4ª Câmara Criminal de São Paulo, mas, em razão de uma reação adversa da vacina, dizem aqui os especialistas do estúdio AstraZeneca, né, teria sido de última hora impossibilidade de comparecer. Ele está, neste momento, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, não é? Então, está sem condições de falar e sem condições de participar conosco deste evento. Sentimos muitíssimo e, com certeza, o convidaremos para retornar e para participar conosco. Também está aqui com a gente o nosso colega Alexandre Abraão, que é magistrado aqui no estado do Rio de Janeiro, titular, né, da
do Tribunal do Júri, do Terceiro Tribunal do Júri, aqui do nosso estado, e também bastante conhecido nos meios jurídicos e forenses do Brasil. É uma alegria recebê-los, professor Leandro Piquet, professor Alexandre Abraão. E também você, querido amigo, querido convidado, que aceitou o nosso convite. Não é uma alegria tê-lo conosco, o IMB se sente prestigiado e alegre com a sua presença. Como o nosso convidado tem bastante experiência no tema, e para que nós não percamos tempo ouvindo Fábio Dutra, eu lhe disse agora há pouco que Fábio Dutra é aquele que estica a conversa e é prolixo por demais. Não sou eu que o digo, alguém isento lá de casa, minha esposa, e dizem que as mulheres têm a fama de falarem mais do que nós, e ela chega a me criticar. Imagine que a situação é muito grave. Então, eu vou passar a palavra ao querido professor Leandro Piquet para a sua apresentação. Muito obrigado, desembargador Fábio Dutra. É uma honra estar aqui no Instituto dos Magistrados do Brasil, na presença também do doutor Alexandre Abraão e dos demais participantes que nos escutam aqui essa tarde. Eu queria fazer uma breve introdução para esse debate, lembrando que o Brasil vive um momento particularmente difícil na segurança pública, como afirmou o desembargador Dutra. Eu acho que não é uma evolução homogênea entre os estados do Brasil, nem todos os estados estão enfrentando as mesmas dificuldades. Eu acho que foi muito bem pontuado o fato de que o crime organizado hoje representa uma ameaça nova, uma ameaça nacional. Há diversas manifestações do crime organizado pelo país. Eu acho que, particularmente, o estado do Rio de Janeiro, Pará, Amazonas, refletem realidades extremamente complexas no que diz respeito à atuação desses grupos organizados. O estado de São Paulo também enfrenta um problema seríssimo com a presença do PCC nos presídios do estado e com uma extensa presença na cena criminal do estado de São Paulo, mas pelas razões que eu procurarei abordar em seguida, acredito que São Paulo e outros estados do Brasil têm uma situação um pouco melhor no que diz respeito à questão da segurança pública, principalmente por, digamos, uma série de vantagens acumuladas ao longo da história no que diz respeito à capacidade das instituições de segurança e justiça de atuarem, né? Ou seja, as polícias do Estado de São Paulo, em particular a Polícia Militar do Estado de São Paulo, tem um padrão de organização bastante satisfatório, eu diria, em termos comparados com outros estados do Brasil, e mesmo no contexto regional, eu colocaria a polícia, contexto regional da América do Sul, eu colocaria a Polícia Militar de São Paulo entre os bons exemplos de polícia organizada num padrão de gendarme, né, de uma força policial militar, com uma presença muito extensa no território, muito capilarizada, com boa organização, e vou falar um pouco sobre isso. Mas o que me preocupa particularmente no contexto nacional, eu diria que é a situação do Rio de Janeiro. E a situação do Rio de Janeiro ligada a um problema que se apresentou após a eleição do atual governo federal. Eu acho que o governo, não o governo vencedor, né, na última eleição, prometeu uma agenda de segurança pública e não foi capaz de entregar nada muito articulado nessa área, né? Já na campanha mostrava pouca capacidade de proposição, mas eu acho que no governo foi ainda pior. A rotatividade dos ministros, o fim do próprio Ministério da Segurança Pública, que foi criado durante o governo Temer e começou a dar uma certa, digamos, articulação nacional ao sistema de segurança pública, foi novamente, né, anexado ao Ministério da Justiça. O primeiro-ministro da Justiça do governo
Bolsonaro, o Moro, ele não era particularmente ligado ao tema da segurança pública, no sentido que eu vou detalhar um pouco adiante, e essa falta digamos, de uma agenda clara na área de segurança pública no nível federal tem afetado o desenvolvimento institucional em vários estados do país. E o Rio de Janeiro, em particular, eu acho que vive hoje uma crise em conexão direta com esse problema federal. A base política do governo atual é o Rio de Janeiro, a principal base política é o Rio de Janeiro, e há uma série de relações muito complexas com fenômenos que são extremamente preocupantes. Eu destacaria, no contexto do crime organizado nacional, a questão das milícias do Rio de Janeiro, que é um fenômeno particularmente agressivo no que diz respeito à forma como a relação, a captura, né, digamos assim, a captura das instituições policiais e também a expansão de um poder político além do meramente criminal, além do meramente ali do controle do território, além do controle de atividades ilícitas. As milícias têm se mostrado como as únicas organizações criminais no país efetivamente capazes de penetrar a política, de garantir expressão na Câmara dos Vereadores, na Assembleia, em diferentes níveis do governo. Então, isso é um fenômeno mais complexo do que o que acontece em outros locais, porque é diferente enfrentar uma organização criminosa que está, digamos assim, fora da polícia, fora do governo, e uma organização criminosa que atua dentro das polícias e dentro do governo, garantindo proteção para as suas atividades ilícitas e com isso, obviamente, tem um poder de desorganização muito forte. Eu acho que eu colocaria um holofote nessa questão das milícias. O Rio de Janeiro lidera esse processo, digamos assim, de uma forma que talvez tenha algum paralelo com o que está acontecendo também no Pará, em que áreas são o controle de extensas áreas do Estado praticamente é feito por grupos também paramilitares, grupos ligados às forças policiais que fazem grilagem de terra, exploração ilegal de madeiras e outros crimes do tipo. Mas no Rio de Janeiro, obviamente, pela centralidade, pela importância do Rio de Janeiro na vida nacional, esse problema tem uma dimensão, assim, um desafio muito grande para o país. Então, acho que hoje o problema do Rio de Janeiro não é apenas o problema de um estado, é o problema que afeta o país inteiro. E acho que o Rio de Janeiro também, nesse sentido, não consegue sair dessa situação sozinho. Eu escrevi recentemente com o coronel José Vicente, aqui de São Paulo, um artigo na revista Piauí sobre esse tema. Eu acho que nós estamos diante de uma situação que exige uma intervenção organizada dos poderes, do judiciário, do poder legislativo, do poder executivo, articulados numa tentativa de recuperar a capacidade das polícias do Estado, que é uma capacidade perdida. As polícias do Estado não são capazes de policiar, não são capazes de ter atividades policiais básicas e com previsibilidade, né? O que aconteceu, a chacina do Jacarezinho, por exemplo, foi um exemplo de que mais um exemplo de um problema com o qual convivemos, que é a falta de previsibilidade, a falta de capacidade de planejamento, de organização, de controle, né? dos procedimentos. Então, acho que o desafio, e com isso eu já encerro a minha contribuição inicial nesse debate, o desafio que eu entendo assim, ser o desafio mais duro na segurança pública do país é, hoje, recuperar a capacidade de organização das polícias do Estado do Rio de Janeiro.
principalmente a Polícia Militar. Ela precisa ser, principalmente pelo tamanho da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que, né, toda a Polícia Militar é sempre muito maior do que as polícias civis. Então, é preciso um esforço de reorganização desses novos programas de treinamento, refazer o processo de recrutamento, um pouco como foi feito na América Central, nos países que enfrentaram crises. O último que enfrentou uma grande crise de segurança foi Honduras, e Honduras também passou por um processo desse tipo, com apoio externo da OEA, com apoio externo dos Estados Unidos, e conseguiu depurar a sua força policial, reorganizar, né, as posições de comando ali, principalmente começou um processo de cima para baixo, muito claramente orientado a conter a corrupção nos altos escalões da Polícia Nacional. Conseguiram um progresso muito impressionante em termos de praticamente refundaram a polícia com novos, como eu disse, novos procedimentos, um novo processo de formação, refizeram a academia da polícia. Eu acho que o Rio de Janeiro precisa ter aspirações dessa magnitude, porque hoje esperar que o que temos no Estado, né, seja capaz de dar uma volta, né, uma renovação, uma melhoria, digamos assim, né, sem apoio externo, assim, eu vejo como impossível. E como eu disse no início, eu acho que a crise do Rio de Janeiro é uma crise de repercussão nacional. Do crime organizado do Rio de Janeiro ameaça o Estado localmente e, em breve, terá a capacidade de ameaçar as organizações federais. E eu acho que isso é preciso conter esse fenômeno, é preciso ter uma estratégia organizada no plano estadual e que, como eu disse, articule os diversos setores do Estado, e também a sociedade precisa participar ativamente desse processo. E não vejo saída sem uma cooperação forte com um governo federal que, obviamente, tem que ter uma visão estratégica da segurança pública, que esse governo, infelizmente, não tem mostrado capacidade de entender os desafios que tem pela frente nessa área. É isso que eu queria colocar como introdução para a nossa conversa, desembargador Dutra. O senhor vai continuar ou quer ouvir a intervenção aí do doutor Abrão? Pois não, doutor Abrão, se o senhor quiser já então se pronunciar. O senhor está com o microfone fechado, abriu. Opa, já está aberto? Estão ouvindo? Sim, sim, pois não. Obrigado, presidente, pelo carinho, por lembrar do meu nome. Obrigado a todos os presentes. Professor Leandro Piquet, é um prazer conhecer o senhor, conhecer o senhor de nome. Fico muito feliz de ter ouvido a sua introdução. E me permita apenas fazer algumas correções, porque talvez eu seja um termômetro bem positivo, sem querer, ou melhor, sem maiores vaidades, talvez eu seja um termômetro positivo, porque eu estou na ponta. Sou juiz do Terceiro Tribunal do Júri, fiquei 9 anos na Vara Criminal de Bangu, onde eu tinha no meu quintal os presídios todos, e eu acabei participando, ainda que na inércia, em processos judiciais envolvendo todos esses fatos. Fiquei muito feliz quando o senhor disse que nós precisamos de uma intervenção federal. Veja bem, e eu não falo intervenção federal, uma ação federal. Por que eu digo isso? É comum ouvir aqui no Rio de Janeiro, e eu gosto muito dessa frase de efeito, de que o Rio de Janeiro é um amplificador nacional de tudo que é ruim. Primeira facção criminosa, Rio de Janeiro. Primeira vez que se descobre um fuzil, Rio de Janeiro. Granadas, organizações e guerras, Rio de Janeiro. Então, tudo começa do Rio de Janeiro. E na década de 80, houve uma entrevista do criminoso alcunhado de professor. Ele dizia assim, e tudo começa ali. Conseguimos aquilo que a guerrilha não conseguiu, o apoio da população carente. Vou aos morros e vejo crianças com disposição fumando e vendendo baseado.
Futuramente, elas serão 3 milhões de adolescentes que matarão vocês, a polícia, nas esquinas. Já pensou que serão 3 milhões de adolescentes e 10 milhões de desempregados em armas? Isso foi dito por William da Silva, que tinha o vulgo, o apelido de professor, e que foi um dos fundadores da Falange Vermelha, atual Comando Vermelho, e que daí dissemina tudo. Então a gente já começa a ver que o Rio de Janeiro ele começa a se perder há 30 anos atrás. Eu gostei muito quando se falou aí no folder, na chamada, da questão de inteligência, porque nós, brasileiros, parece que nós não temos no nosso DNA o gene da prevenção. Nós não somos preventivos. Essa guerra que nós estamos vivendo hoje é uma guerra avisada. No mundo todo, nós somos tidos, o Rio de Janeiro, como um local onde nós somos modelo de guerra assimétrica. O Batalhão de Operações Especiais do BOPE recebe, quase que anualmente, oficiais americanos recém-formados, recém-saídos de West Point. E nós somos, assim como no século XX a Colômbia foi um modelo de guerra regular, o Rio de Janeiro se tornou um modelo do século XXI de guerra regular. Então, o grande problema do Rio de Janeiro não é mais só de segurança pública, é uma questão muito pequena de segurança pública. E eu gostei daquele trecho em que o senhor diz assim, não tem como resgatar o Estado do Rio de Janeiro se as funções federais não funcionarem. O senhor tem toda a razão. Só para o senhor ter uma ideia, a Polícia Militar e a Polícia Civil, elas carregam um piano que em 90% não é delas. Vou lhe dar um exemplo concreto. Isso é questão de inteligência concreta. Entre janeiro de 2016 e julho de 2019, foram apreendidas no Rio de Janeiro, pasmem, 48.656 armas. Dessas 48.656 armas, professor, o senhor sabe quantas eram nacionais, mas desviadas legalmente? 11. Ou seja, 99.978% das armas apreendidas entre janeiro de 2016 e julho de 2019 são armas e munições clandestinas, que entraram pelas nossas fronteiras, ainda que nacionais, elas iam ao Paraguai e retornavam. Então, esse é um dado específico para o senhor ver que, para que todos vejam que a Polícia Rodoviária Federal até faz um trabalho milagroso e que o Rio de Janeiro carrega um piano que ele já não deveria carregar, já começa por aí, né? Então, isso é uma questão que tem que ser realmente repensada. Agora, repensada, por exemplo, ontem mesmo eu fui à inauguração de manhã do projeto Redentor, da Missão Redentor. Foi inaugurada lá na sede da Polícia Federal pelo Dr. Paulo Maiorino, que é o diretor-geral, e integrou, inclusive, o Conselho de Segurança do Rio de Janeiro aqui comigo em 2019, um delegado altamente preparado, uma missão semelhante à missão suporte que vai vir para trabalhar. Olha, um ambiente muito caprichado, uma tecnologia bem direcionada, e ele conta com 30 homens. Para o senhor ter uma outra ideia nesse aspecto, se tem notícia que a Polícia Federal tem hoje no país todo cerca de 9.000 homens e mulheres, naturalmente, né? 9.000 agentes entre delegados, agentes, peritos, 9.000 pessoas na ponta trabalhando. 9.000 pessoas, 9.000 agentes é mais ou menos o que a Polícia Federal Argentina tem. Para o senhor ter uma ideia, a Polícia Civil do Rio de Janeiro tem 8.000 homens ativos, 8.000 agentes, delegados ativos. Há um estudo de 10 anos atrás, que está na Assembleia Legislativa, a Polícia Civil do Rio de Janeiro tinha que ter 23.000 homens, ela trabalha com 8. É uma estrutura pequena, que vem fazendo milagres, porque se nós formos olhar, e eu recomendo até que isso olhe, o ISP, que é um instituto que eu acho, me parece, é um instituto extremo de dúvidas, né? Não pode ser questionado, porque tem sido prestado sempre um excelente serviço e é citado por todos que trabalham. O ISP aponta que os índices de homicídios, de crimes, principalmente violentos, revolveram a década de 90.
Apenas para o senhor ter uma ideia, em 2019, ocorreram 976 mortes a menos do que nos anos... Desde 92, nós não tínhamos estatísticas tão favoráveis no Rio de Janeiro. Isso está lá no ISP. Não sou eu que estou falando, isso eu não estou inventando. Quer dizer, então, houve uma redução da criminalidade. E por que eu foco tanto na questão da inteligência? Porque a inteligência é o foco, que é o lado da ação, é o lado que ninguém quer estar. Nós estamos vivendo um momento de vaidades midiáticas, em que todo mundo quer aparecer e fazer pauta positiva na mídia. E as estruturas policiais e do Ministério Público se assenhoraram muito disso. O senhor sabe, eu vi uma questão recentemente interessante, numa entrevista, o rapaz falou, mas como é que você sabe que essa operação policial não é de carro clonado? Porque tinha uma quadrilha de roubadores aqui chegando com carros da Polícia Federal e dizendo assim, olha, nós somos a Polícia Federal, entravam no prédio e assaltavam. Ele falou, não, quando é a operação da polícia, a imprensa chega na frente. Então, quer dizer, nesse contexto, a inteligência que nunca deve aparecer, não aparece. E a inteligência precisa trabalhar. E nós não temos uma cultura de inteligência. Por que isso é importante? Se o senhor for olhar, as duas tragédias marcantes dos Estados Unidos mais recentes foram Pearl Harbor e o 11 de setembro. E o que aconteceu ali? As agências não se comunicaram. Eu, em 2018, quando houve a apreensão de 66 fuzis no pátio da Receita Federal, aqui do Rio de Janeiro, em aquecedores de piscina, eu fui convidado e participei de um curso da ATF, do DEA, dentro vieram agentes da ATF do DEA, porque esse processo... Havia uma investigação dos Estados Unidos, em Miami, e o tal do senhor das armas foi preso lá. Inclusive, os policiais foram a Miami, brasileiros, foram a Miami prestar depoimento no processo federal lá. E aí eu fui convidado, que veio um núcleo de agentes, e nós participamos lá de diversas palestras e cursos. Isso ficou bem claro. E o agente disse assim para mim, professor Leandro, vocês precisam do 11 de setembro de vocês, porque vocês precisam começar a se comunicar e nós não nos comunicamos. Então, eu fiquei feliz de ver isso para o senhor, porque realmente, primeiro, eu não vejo como um governo federal possa, independentemente de quem está no governo, não é o atual ou o passado, eu não sei como é que o governo conseguiria, já que tem a lei de responsabilidade fiscal e tudo, hoje, suprir essa carência na velocidade que nós precisamos, e mais, eu não sei como é que nós vamos encaixar essa estrutura para que realmente as estruturas federais evitem isso. 48 mil armas aqui dentro. Quando, isso está na imprensa, o próprio Exército confessou recentemente que, com todos os sacrifícios que eles fazem às Forças Armadas, eles só conseguem patrulhar 4,8% mais ou menos das nossas fronteiras. Então, isso é um fato delicado. E aqui, para entrar já na questão das milícias, professor Leandro, eu talvez, mais uma vez, seja um termômetro positivo, porque, por azar, não sei, por alguma coisa do destino, dos 4 tribunais do júri da capital, o meu acabou concentrando, à exceção do caso da Marielle, um número muito grande de processos envolvendo milicianos. Eu confesso para o senhor que de 2019 para cá, eu acredito que eu tenho efetivado a prisão de mais de 80 a 100 milicianos, certamente. E eu vou contar uma coisa para o senhor, que a academia não se atualizou, ela não entendeu ainda o que é a milícia. Deixa eu lhe dizer, há 10, 12 anos atrás, olha, uma década, eu julguei aquele processo famoso dos repórteres que foram sequestrados. Perdão, não sei se o senhor se recorda. Os repórteres do Jornal Dia foram sequestrados, mantidos em cativeiro, tudo bem. Naquela época, ali em Bangu, nós tínhamos as milícias do Zona Oeste, e, professor, acredite, uma estimativa minha, 6 a 7 pessoas, a cada 10, 6 a 7 pessoas que eu prendia tinham, de alguma forma, envolvimento com as forças públicas de segurança ou militares. Então, eram policiais civis, militares, federais, agentes do DEGAS, agentes da SEAP, Exército, Marinha, Aeronáutica, Guarda Municipal,
era impressionante. Acredite que a milícia mudou a roupagem dela totalmente. Hoje, a cada 8 que eu prendo, 9 que eu prendo, não há mais ninguém com histórico militar, policial, nada disso. A sensação que eu tenho, e não é aqui uma defesa às instituições, é que realmente esse material humano saiu. E o que eu venho vendo aqui é que, quando nós analisamos as faques dos criminosos, dos milicianos, é impressionante que são todos ex-integrantes de quadrilha de roubo a banco, roubo de carro e, pasmem, traficantes. Então, qual é a lógica que está se montando aqui? Professor, isso eu estou lhe falando concretamente. Se o senhor sentar comigo lá, passar uma semana, o senhor vai ver isso. O tráfico, tá? E eu vou lhe dar um outro exemplo concreto, aí a todos os colegas aqui, o tráfico hoje está preferindo terceirizar o tráfico e se portar ou adotar o padrão da milícia. Então, eu terceirizo para o Fábio Dutra o tráfico e digo, olha aí, meu amigo, você pode vender droga aqui, não pode ter problema, não pode ter nada, é isso que está dando na prática. Mas porque senão eu vou aí atrás de você, e a nossa lei é o seguinte, apanha ou morre, né? Então, uma lei rápida. E ele, então, passa a gerir, até porque ele tem menos problemas, porque ele não tem que estar tendo confronto toda hora com a polícia, ele não tem que estar comprando ninguém, ele não tem que perder passagem de drogas, etc. E eu vou dar um exemplo concreto do senhor que acabou gerando a intervenção federal no Rio de Janeiro. Foi aquele evento da Rocinha em 2018. O que aconteceu na Rocinha em 2018? Foi o conflito entre duas visões de tráfico. O senhor tinha de um lado o NEM, que foi preso, e era o traficante da velha guarda, o traficante que a gente chama assistencialista, né? É aquele que distribui tudo para a comunidade e tudo mais. Ele preso, entrou quem? Rogério 157. Isso a imprensa noticiou. E até vazaram interceptações telefônicas na época, então ficou totalmente provado. Quando o Rogério 157 chegou, ele implementou na Rocinha o modelo empresarial da milícia. Então ele passou a cobrar gás, passar água, net, e aí desagradou a mulher do NEM, que então quis retomar o poder e começou aquela guerra. Entrou Exército, Marinha, Aeronáutica, BOP, Choque, CORE, morreu 1 milhão de gente e nada mudou. Por quê? Porque ali foi o conflito efetivamente. Então, professor, o que eu tenho visto é que a milícia hoje, e realmente está se projetando, como o senhor falou, a nossa frente vai ser muito delicada, ela não é composta mais de agentes públicos. O que eu estou dizendo? Eu estou canonizando os agentes públicos? Não. Geralmente, quando eu prendo agentes públicos ou decreto a prisão de agentes públicos em processos do Ministério Público ou da própria polícia, o que eu vejo é que os agentes públicos que aparecem envolvidos, eles não aparecem na milícia, mas aparecem se corrompendo ou extorquindo a milícia. E antes não. Eles eram a milícia. Eu não sei se eu me fiz entender. E aí, quando o senhor evolui, por exemplo, agora no Ceará, e já para finalizar aqui a minha intervenção, eu estou à disposição, agora a Polícia Civil do Ceará está com uma investigação muito séria lá, em que comprovou que 3 prefeitos no estado do Ceará, lá no Ceará, 3 prefeitos foram eleitos por força do Comando Vermelho. Então, é esse o problema que nós temos hoje aqui. Esse conflito e essa mudança de visão que vai se estabelecendo, né? Então, eu fiquei muito feliz da sua intervenção, muito obrigado por saber que um homem do seu naipe tem essa visão do Rio de Janeiro. Nós precisávamos, efetivamente, de uma intervenção federal, não uma intervenção, não adianta botar aqui 3 mil homens, como foi a intervenção, mas o que nós precisamos é de uma atuação federal mais efetiva aqui. Eu não sei como seria, eu acho que, por exemplo, as Forças Armadas deveriam se redesenhar, porque nós não vamos mais ter um modelo de guerra, isso todos os grandes autores do planeta falam, Alessandro Visacro no Brasil, o General Hip Smith, em inglês, todos eles falam, os próprios líderes que atuaram no Afeganistão dizem que o nosso modelo de guerra regular é, inclusive, uma fonte de estudo para eles, por causa do Afeganistão, do Iraque, etc.,
E eu acho até que as nossas Forças Armadas teriam que se redefinir para começar a entender que o inimigo agora é outro, que as guerras não serão mais as guerras de infantaria e que as guerras do futuro, e isso grandes autores defendem, volto a citar o Alessandro Visacro no seu livro Guerra Irregular, ou Guerra na Era da Informação, demonstram claramente que as guerras do futuro serão guerras urbanas, e são as guerras urbanas que nós vivemos. É o que me pareceu importante trazer da minha experiência, do meu cotidiano aqui. Muito bem, professor. Contribuição inicial, uma certa contraposição. Vamos à frente. Eu achei muito interessante essa aula do doutor Alexandre, porque eu acho que a melhor fonte para a gente trabalhar o problema do crime organizado sem dúvida, o material produzido no âmbito do inquérito e do processo. Eu acho que é aí que a gente tem que buscar as informações sobre o crime organizado. Então, esse resumo que o doutor Alexandre fez da evolução da milícia a partir da leitura que ele tem dos casos que cuida na vara de sua responsabilidade, é exatamente o tipo de trabalho que o pesquisador nessa área precisa fazer. Eu estou fazendo isso em São Paulo com as denúncias sobre o PCC. Tem meu grupo de pesquisa trabalha aquelas milhares de páginas, que são interceptações telefônicas, todas as informações sobre levantadas durante a fase do inquérito e depois debatidas na fase do processo, são de extremo valor para a análise. No mundo inteiro, a literatura sobre crime organizado se apoia aí, se apoia nesse tipo de fonte. Então, eu acho uma coisa que o IMB talvez pudesse ajudar os pesquisadores é tornar mais fácil o acesso às denúncias, porque em São Paulo é extremamente fácil. E no Rio de Janeiro, até hoje, tem aí uma série de pedidos de denúncias envolvendo organizações criminosas. O Ministério Público não abre, por exemplo. Não sei por que não tem organizado. Não, acho que é uma questão meio de não ter um acervo bem organizado dessas denúncias. Isso é um material de extremo valor, porque permite essas atualizações que o doutor Alexandre fez aqui. O que ele pontuou foi, olha, vamos olhar para o que a gente está aprendendo com a investigação, no processo contra essas organizações, é aí que a informação está. O especialista acadêmico, o pesquisador, precisa dessa informação para poder justamente atualizar seus modelos. Agora, eu destacaria um problema ligado ao Rio de Janeiro, ainda insistindo na questão da contaminação dessa relação polícia-milícia no Rio de Janeiro. Eu acho que a gente ainda tem um quadro muito pouco claro do que dessa relação. E ele é um quadro problemático. Eu acho que a gente precisa realmente resolver, como justiça, como setor de segurança pública, como especialistas na área, a gente precisa resolver esse enigma e precisa entender como fazer para controlar esse problema, porque ele realmente é um problema muito ameaçador para o Estado. Né? Quer dizer, ele tem um poder digamos, de agressão, de colocar em xeque as instituições que o crime ligado, por exemplo, ao tráfico de cocaína e aos outros ilícitos, como é o PCC, quer dizer, o PCC é uma grande rede de organizações, de pequenas organizações, com uma liderança que controla os presídios, mas fora dos presídios o PCC basicamente é uma constelação de pequenas organizações criminais, certo? Que se enfrentam ali a polícia, que em alguns locais tem um poder um pouco maior de penetração na política, mas quando tem alguma evidência de envolvimento de político com o PCC, por exemplo,
o Ministério Público e a Justiça aqui de São Paulo têm sido muito eficientes, muito rápidos na resposta. Então, acho que essa produção o tema aqui da inteligência, da produção das evidências para a gente agir, para pensar o que fazer diante desse problema, eu acho que exige exatamente esse modelo, quer dizer, um modelo assim de prontidão, de investigação contínua, o esforço do GAECO aqui em São Paulo contra o PCC, um esforço brutal, né, de controle, de acompanhamento. O PCC a exemplo do que falou o doutor Alexandre, extremamente dinâmico, vai se modificando também com muita rapidez. Novas evidências estão surgindo sobre o envolvimento do PCC com organizações criminosas na Europa e a exportação de cocaína. Isso está cada vez mais concreto aqui. E aí sim o dinheiro que movimentam essas organizações que vivem dentro dessa constelação do PCC, né, e que estão se conectando com traficantes internacionais de droga. Isso aí realmente é um dinheiro em outra escala, assim como o poder político da milícia é em outra escala. O tráfico internacional de cocaína, desenvolveram uma rota segura né, como está acontecendo, segura ou pelo menos frequente, ou capaz de escoar grande quantidade de cocaína para a Europa, como está acontecendo via São Paulo e via os estados do Nordeste também. Isso traz dinheiro de verdade, quer dizer, o crime muda de escala, deixa de ser até aqui nós estamos acostumados a enfrentar, no caso de São Paulo principalmente, organizações que fazem o varejo da cocaína, são pequenos grupos, né, que geralmente nem arma eles utilizam. É um modelo de negócio muito mais ligado na venda da cocaína, do crack, e sem muita violência, né? Tanto que São Paulo tem taxas muito mais baixas de homicídio do que o resto do Brasil, né? São Paulo está na faixa dos 7, 8 por 100 mil, enquanto o resto do Brasil está na faixa de 27 por 100 mil habitantes. Então, são como se fossem dois países diferentes. Então, isso mostra um pouco que a ameaça precisa ser entendida. E eu acho que eu adorei, temos o mesmo guru aí, o Visacro, que é talvez o oficial mais lúcido com relação à maneira como enfrenta, como descreve, entende essas novas ameaças, a segurança e a defesa. E se conectam, né? Quer dizer, porque, obviamente, o PCC hoje é capaz de operar da Bolívia até o Porto de Santos, né? E já também com uma presença extensa no Nordeste. Como eu disse, com uma estrutura completamente distinta, não tem território, não tem controle, não tem grandes conflitos, tem conflito nos presídios, né? Os presídios dominados pelo PCC são conquistados e com muita violência, e a partir desse domínio do presídio, eles estabelecem regras de governança no crime que permitem uma intensa cooperação entre quadrilhas que operam em diferentes pontos, né? Então, o PCC hoje tem essa estrutura de rede, de conexão de pequenos grupos que se ligam em toda a cadeia logística que traz a cocaína, desde a Bolívia até as cidades brasileiras, e passando muito por São Paulo. Então, com isso, eu quero dizer que, de fato, eu acredito muito no valor dessas informações que são produzidas no âmbito da Justiça, do Ministério Público e da Justiça. Eu acredito muito no valor da sua intervenção, doutor Alexandre, com relação à qualidade das informações que podem ser encontradas no inquérito, no processo, na denúncia, e todo o processo que nos leva a ter informações de qualidade sobre o crime organizado. Acho que, se a gente quer entender o fenômeno, precisa ter esses dados e mergulhar nesses dados, e eu acho que essa é uma agenda muito importante. Pois não, professor. Eu vou procurar puxar o tema aqui para um outro assunto, embora mantendo o foco na questão da segurança, da inteligência,
no desvelamento dos crimes. Nós somos uma federação, então os estados têm as suas organizações, teoricamente, deveriam também ter algum poder. Eu não sei se o senhor e o doutor Alexandre percebem que há um enfraquecimento da justiça nos estados. Então, a partir até do próprio critério de eleição, por exemplo, nós comparando os Estados Unidos com o Brasil, que, embora diferente, mas tem muitas similitudes, similaridades. Então, nós vemos que os estados decidem até a forma como a eleição vai ocorrer, e em cada estado é diferente. Aqui nós temos um TRE, um TSE, uma justiça eleitoral única, decisões que são uniformes para o país inteiro, embora seja um país de tamanho continental. Agora, então, me parece que o Supremo, com suas decisões, ele enfraquece muito, não sei se também a gente justificaria a partir da Constituição e da legislação, da forma de organização política do país, enfraquece muito a justiça local. Então, nós temos uma justiça que praticamente trabalha, eu tenho reiterado isso, no varejo. E, por outro lado, e aí é uma pergunta, se essas atitudes do Supremo, principalmente num afrouxamento nas suas decisões das condenações e de atitudes de análise da lei criminal com organizações criminosas e também com políticos, não lhe pareceria ser uma cumplicidade? E aí já puxaria para a nossa Operação Lava Jato. Não lhe parece também que esse desmonte da Operação Lava Jato, e a gente viu isso acontecer hoje, o Sérgio Moro, que era um herói dos brasileiros, né, pelo menos da grande maioria, ele foi relegado a uma função de praticamente de Judas e todo mundo bate, né? Por outro lado, também, eu apontei alguns tópicos que eu gostaria de falar e submeter à sua apreciação, a questão da condenação ou da prisão apenas após a condenação com trânsito em julgado. O Supremo decidiu novamente decisão que ele já havia tomado, no sentido que só cabe após o trânsito em julgado, e parece que trânsito em julgado no Supremo nunca acontece. Então, lá nunca nós vamos ter alguém condenado que vai começar a cumprir pena, a não ser aqueles que já começam a cumprir pena no próprio inquérito, né? Um inquérito que às vezes é iniciado no próprio Supremo, tem o seu andamento no próprio Supremo, o Supremo é que vai estabelece o inquérito que vai definir quem é o réu, quem é a vítima, quem é o julgador, e todos praticamente levando ao mesmo caminho. Uma outra questão que eu sei que eu estou colocando assim, um monte de brasas na sua cabeça, um pouco de peso nas suas costas, mas o senhor foi convidado justamente porque o seu currículo o recomenda. A decisão do ministro Fachin, o senhor se referiu à chacina, não é? Chacina. O ministro Fachin disse que não se pode fazer uma operação em uma comunidade onde há tráfico de entorpecente a céu aberto. Isso aqui no Rio de Janeiro a gente sabe que são todas as comunidades que têm, e armas de altíssimo poder ofensivo. Então, os policiais fizeram uma operação e, a partir daí, que surgiu a ideia. Eu sei que o desembargador Rogério teve essa percepção a partir daí, se nós deveríamos ter inteligência na apuração dos crimes ou se nós deveríamos ter uma violência correspondente ou sempre em oposição, em antagonismo àquela que se mostra presente no dia a dia, quase que de todas as comunidades no Rio de Janeiro. E, por fim, a questão também, até apontada pelo Rogério, eu me lembro quando eu fui juiz da Vara de Execuções Penais por alguns meses, foram 8 meses, nós estávamos no auge dos sequestros. Então, se sequestrava, se pedia resgate e o dinheiro vinha e o dinheiro sumia, até que conseguiram elaborar condições de que o sequestro parou de existir e hoje praticamente é algo que se lembra apenas no passado. Mas por que não se implementa? Onde está o óbice de se implementar a inteligência para seguir o dinheiro que nós sabemos que é de um volume estratosférico, não é? E não digo só nos filmes da Netflix,
cartéis de Colômbia, de Medellín, lá do México, não, é aqui também. E eu tenho dito isso já reiteradamente, nós estamos vivendo no narco-estado. Não tenho dúvida nenhuma de que nós estamos vivendo no narco-estado. Então, eu pediria uma apreciação do senhor sobre esses tópicos, se lhe parecerem razoáveis. Começo, doutor Alexandre? Não, vou precisar de ajuda, né? Porque foram muitas perguntas. Eu, ainda mais porque, como economista e cientista político que sou, fico completamente desamparado nesse debate de grande complexidade jurídica, né? Agora, eu não me furto a uma manifestação sobre a importância o impacto negativo de algumas decisões que eu acho que o Supremo teve com relação, principalmente, à questão da condenação após trânsito em julgado. Isso tem efeito. Eu acho que o grande problema, desembargador Dutra, é que nós temos, na verdade, uma sobreposição de problemas que tem uma dimensão da corrupção, que é todo esse processo que o país viveu, né? E que levou a esse recorde de condenações de pessoas com, né, as posições as mais destacadas na República e nos negócios, e todo esse grande movimento de placas, né, tectônicas, assim, uma grande mudança na nossa sociedade. E a gente não sabe ainda o que vai ser isso, um pouco parecido com, né, todo mundo fala sobre a semelhança entre o que aconteceu no Brasil e na Itália também, com relação ao impacto que teve nas lideranças políticas do país. Tudo que está acontecendo tem relação com a corrupção e com os instrumentos que foram adotados para investigar e combater a corrupção. Agora, esses instrumentos são os mesmos instrumentos legais adotados para combater o crime não governamental, né? Um crime que não tem a ver com corrupção de dinheiro público, tem a ver com tráfico de drogas, com ilícitos diversos, contrabando. Então, do ponto de vista, né, de quem, como eu, que olha para o crime, qualquer flexibilização de condenação em primeira instância é muito ruim, porque quanto mais organizado é o infrator, maior é a sua capacidade de defesa, maior é a sua capacidade de evadir. Né? Na primeira oportunidade, foge do país, tem acesso a avião, tem acesso vai para o Paraguai, vai para a Bolívia. Então, né, é uma realidade hoje. O país precisa ter clareza que, para enfrentar o crime organizado, é preciso pensar em leis duras para esses crimes que têm grande impacto na sociedade. Eu acho que esse é o esforço. E o que eu percebo, e aí não é mais do que uma percepção, é que esse movimento digamos, criou a classe política, criou um movimento de resistência, de reação às ações de combate à corrupção, que terminam prejudicando o combate ao crime organizado. Porque a lei é a mesma, a lei do crime organizado que foi aplicada para condenar políticos é a mesma lei que é aplicada para condenar traficantes internacionais de cocaína. Né? Então, isso talvez tenha sido... Aí eu faço a pergunta se isso não foi errado, né? Porque misturou dois tipos de delitos muito diferentes e a lei termina enfraquecendo a aplicação de leis importantes que foram adotadas pelo país à luz da Convenção de Palermo, que foi internalizada, que nos ajudou a ter uma legislação muito avançada sobre crime organizado. E nunca se pensou em utilizar essa legislação para combater corrupção política, corrupção de orçamento público. E foi o que foi feito. O juiz Moro fez isso. Ele usou essa lei que foi desenhada para combater, né, o crime organizado nacional e transnacional.
Então, eu acho que esse foi um grande, ainda é um problema, não, um processo que ainda não sabemos como vai terminar, né? Agora, o fato é que todas essas decisões enfraquecem a capacidade do Estado de responder ao crime organizado em todas as dimensões, na investigação, limitando, por exemplo, a interceptação, limitando, por exemplo, o perdimento de bens, limitando todo esse esforço, que é um esforço para proteger a classe política, não é? Quer dizer, poxa, por que agora a gente vai ser gravado? Mas o policial quer gravar o traficante, quer botar um escudo ambiental, não pode colocar, porque se colocar para o traficante, obviamente, vai poder colocar para o político também. O político, não, vamos fazer uma lei que isso aqui não pode. Os advogados que se mobilizam em defesa desses casos também, a qualidade desses advogados é incrível também. Então, tudo isso gera uma confusão na qual, para quem está olhando o crime como eu, está preocupadíssimo. Os criminosos estão se beneficiando da resistência que os políticos criaram em torno dessas inovações legais que foram adotadas. O Moro deixou um pacote anticrime muito interessante aí no caminho, que melhorou, né, com o perdimento ampliado de bens, por exemplo, e outras medidas que, na cabeça, eu entendo a cabeça política do Moro, ele estava olhando o tempo todo corrupção, mas tem também grande valor no combate ao crime, né? Acho que o doutor Alexandre pode me ajudar nesse argumento, se eu estou num caminho promissor, né? E agora, eu acho que ainda não sabemos como vai ser o resultado final desse processo do desembargador Dutra. Eu acho que a gente está no meio desse movimento de placas, e a gente ainda não, o relevo ainda não se definiu, o relevo político ainda não se definiu. Agora, as consequências, na minha visão, são todas negativas. Eu acho que o endurecimento das penas de prisão para esses infratores organizados é necessário. O sistema prisional precisa estar preparado para acolher esses infratores com vagas para regime disciplinar diferenciado, por exemplo. É outra realidade, não é possível tratá-los como se fossem infratores que cometem crimes ordinários na rua. Eles não fazem isso, eles, né, pensam como, né, empreendedores do crime, do ilícito, estão cada vez mais agressivos e capazes de ter uma presença nacional e muito deletéria para o Estado e para a sociedade. Agora vou eu. Sigo. Por favor, doutor Abrão, queremos ouvi-lo. Vamos, deixa eu só... eu gostei muito da sua questão de São Paulo. O que acontece é o seguinte, primeiro, por incrível que pareça, São Paulo é beneficiada primeiro pela sua geografia. Isso é muito importante. A nossa geografia, nós somos cercados por um colar de montanhas que foram virando comunidades armadas. E outra coisa, a supremacia inquestionável do PCC em São Paulo, seria cômico se não fosse trágico, é algo, pasme, positivo. Nesse contexto, é lógico. Por quê? Porque quando você tem o PCC dominando todo esse território, naturalmente as regras dele já estão sedimentadas. Então, você não tem uma elevação de mortes justamente porque está tudo ajustado. Isso é uma coisa efetiva. E aí, quando você chega no Rio de Janeiro, que você tem comunidades transformadas em verdadeiros cenários de guerra urbana, com toda sorte de aparatos, a criminalidade aprendeu a evoluir. Você vê, eu tenho fatos apreendidos, pilhas de imagens de casas-matas montadas, seteiras, são lugares que o cidadão põe o cano do fuzil no meio de uma parede e atira para baixo inadvertidamente, as barricadas, né? Toda uma geografia e toda uma arquitetura preparada para criar mecanismos de defesa, as antigas ofendículas, vamos dizer assim, contra a ação do Estado.
Então, essa questão, talvez, dos homicídios, professor Leandro Piquet, saiam por aí. E é importante o senhor falar isso de combate da criminalidade, porque quem estuda guerra assimétrica, quem gosta desse tema como eu, ouve uma frase muito comum. O quê? O cigarro contrabandeado do Paraguai alimenta os mísseis do Hamas. Em um processo, há uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, em um processo no Complexo da Maré, um adolescente e um adulto trocaram tiros com policiais militares. O adolescente faleceu, o adulto sobreviveu. As armas foram apreendidas, só para o senhor ter a ideia da velocidade do crime organizado. As armas foram apreendidas e, dentre as armas apreendidas, o rapaz veio respondendo por homicídio tentado contra os 2 policiais, ou 3 policiais, e dentre as armas apreendidas veio um fuzil AK-47, AK soviético. E aquilo causou certa perplexidade e eu encaminhei à Polícia Federal, que, por sorte, acredito eu, conseguiu rastrear essa arma. Acredite o senhor ou não, professor Leandro, essa arma tinha sido desviada 3 semanas antes de um quartel no leste europeu. E 3 semanas após, ela já estava dentro do Complexo da Maré, atirando em nós. Então, isso já demonstra a velocidade da criminalidade organizada. Ela hoje patrulha as comunidades com drones, com câmeras, filmagem de HD em tempo real. O radinho, que antigamente era o radinho fogueteiro, hoje, ele trabalha com celular. Quando ele tem um aplicativo, um sistema, que ele vê em tempo real a comunidade, a favela toda, ele está ali, porque as câmeras estão espalhadas e ele hoje tem uma central de filmagens, isso está fotografado, tem inúmeros processos e tudo mais. Inclusive, existe uma rede de contato tão grande que hoje, e isso já caiu em interceptações telefônicas, a viatura sai e pega a Avenida Brasil, todas as comunidades vão se falando, olha, estão passando aqui 3 viaturas indo em direção, passou da Mareta, pode ser Alemão, entrou na Rio Santos, já sabe que vai para Paraty ou para Angra dos Reis. Tamanho é o controle da criminalidade. No livro Passaporte para o Terror, mostra bem que hoje a nossa fronteira, e foi esse banho de sangue que nós tivemos na fronteira recentemente, e ninguém quer denunciar isso, mas esse livro denuncia, a nossa fronteira foi dominada pelo Hezbollah. Hoje, quem domina a nossa fronteira com o Paraguai, o maior inferno está por vir com o contrabando de cigarros. Então, hoje, quem domina a fronteira é o Hezbollah, isso é efetivo, por isso é que o dinheiro, e aí é isso, professor, que eu acho interessante, porque o dinheiro hoje do corrupto, da corrupção, né, daquele que recebe uma propina para permitir uma obra, ele vai ser lavado com dinheiro do traficante, com dinheiro do miliciano, com dinheiro do contraventor. Então, hoje, a globalização, a interligação da criminalidade uniu todo mundo. Então, não tem essa história, mas, olha, eu sou corrupto. Não, você é corrupto, mas o teu dinheiro está alimentando atos terroristas nos Estados Unidos. Como o contrabando de arma alimenta a corrupção aqui. O dinheiro se uniu. Com relação às decisões, desembargador, eu vou ser sincero, doutor Leandro, o grande problema é que o judiciário ele deixou de cumprir um princípio basilar, ele deixou de fazer, ele deixou de atender, ou ele deixou de disseminar nessa velocidade, né, porque nós saímos da era industrial e entramos na era da informação, ele deixou de cumprir o seu papel primordial, que é o quê? Disseminar segurança jurídica. Nós somos caros, pesados, obsoletos, e nós não estamos disseminando segurança jurídica. Do primeiro grau, o Supremo Tribunal Federal, o senhor falou aí da guerra, estava chegando na livraria, e aqui eu não vou ganhar nada com isso, um grupo de pessoas escreveram um livro chamado Guerra à Polícia, Reflexões sobre a ADPF 635. E eu tenho um artigo nesse livro que eu falo efetivamente, mostrando historicamente a questão do helicóptero, do emprego do helicóptero nas operações, e o erro do Supremo Tribunal Federal, com todo respeito aqui, não vou
não vou adjetivar porque não preciso disso, o erro técnico do Supremo Tribunal Federal é invadir algo que ele não domina para decidir algo que ele não devia decidir e dar uma decisão que é inexequível. Porque ele diz que não pode haver operação salvo imperiosa, extrema necessidade. Mas qual é o conceito de extrema necessidade? Para uma mãe que o filho foi morto e está lá no alto da comunidade para ser jogada no forno de micro-ondas, é extremamente necessário que a polícia entre. Para o judiciário, que quer intimar uma testemunha dentro de uma comunidade, é extremamente necessário que a polícia entre. Mas quando é que esse conceito ganha uma uniformização? Ele não vai ganhar nunca. Então, e desde que o mundo é mundo, quem leu Sun Tzu já dizia, nunca guerrei de baixo para cima. As grandes retomadas territoriais na história do planeta, está lá o domínio aéreo na Segunda Guerra Mundial, a Operação Tempestade no Deserto, e também as operações policiais no mundo todo, no mundo civilizado, elas contam com o aparato aéreo, porque o aparato aéreo ele traz uma blindagem na infantaria, permitindo que ela evite confrontos desnecessários e, com isso, reduza a probabilidade de danos colaterais. E, no caso do Rio de Janeiro, não há um caso contabilizado concreto de que os disparos eventualmente efetuados do helicóptero tenham efetivamente causado lesão a um inocente ou causado dor, morte àquele que não estava em confronto. Esse é um fato concreto. E aí eu entro aí na questão das decisões. Nós vamos colidindo com decisões, o juiz da vara A julga de uma forma, o juiz da vara B julga de uma forma totalmente oposta. O Supremo Tribunal Federal, em um ano, fala em um determinado momento, ele decide que a decisão transitada em julgado, o trânsito em julgado se opera no segundo grau, e aí todos começam a adotar esse entendimento. E aí, em dado momento, vem uma decisão pontual e diz que não, agora é lá no Supremo Tribunal Federal novamente. Quer dizer, como é que as pessoas se sentem nesse contexto? E eu me sinto inseguro. Eu tento hoje olhar a jurisprudência e como se fosse balança. Espera aí, o que está decidindo mais? Está decidindo mais assim? Então eu vou seguir esse caminho. Mas eu confesso que eu não sei. Então, essa questão das decisões, professor Piquet, desembargador Fábio, são muito... essa questão das decisões, ela é muito delicada. O senhor me falou aqui, me veio à cabeça, e aqui eu vou... uma passagem do Jeffrey Robinson, no livro A Globalização do Crime. E eu acho que essa mensagem do Jeffrey, ela é muito, muito pontual para o momento que nós vivemos. Diz ele o seguinte: enquanto vivermos num mundo onde uma filosofia de soberania do século XII é reforçada por um modelo judiciário do século XVIII, defendido por um conceito de combate ao crime do século XIX, que ainda está tentando chegar a um acordo com a tecnologia do século XX. O século XXI continuará pertencendo aos criminosos. Então, acho que ninguém foi mais feliz do que o Jeffrey Robinson ao dizer isso. Nós temos uma estrutura, globalmente falando, arcaica, obsoleta, nós estamos distantes da realidade do povo que está na rua e que é o povo que nos sustenta, né? E aí, com essa estrutura toda, a criminalidade vai avançando, e aí ele diz o século XXI vai pertencer à criminalidade. E finalizando na questão da Lava Jato, eu vou ser bem honesto com o senhor, eu acho o seguinte: o grande problema da Lava Jato é que o que começa a me preocupar, é uma sensação minha, não sou o dono da verdade, é que começou bem, mas em dado momento se perdeu. Me preocupa, em algumas matérias que eu vi, e não são matérias sensacionalistas, porque foram matérias baseadas em provas e até pareceres técnicos que estão tramitando,
que, em dado momento, um habeas corpus que é julgado no Supremo Tribunal Federal, a partir daquele vazamento das conversas de procuradores, e, em dado momento, tem um trecho de uma conversa, o ministro Gilmar Mendes cita isso no voto dele, em que os procuradores ajustam de prender a filha de um determinado empresário que estava, salvo engano, em Portugal foragido, e ela era youtuber, tinha ganho um carro do pai, uma coisa mais ou menos assim, mas a verdade era que se ajustou a prisão da menina para forçar que ela se apresentasse, para que forçar que o pai se apresentasse e, efetivamente, fizesse uma delação premiada, já que ele estava foragido lá. Então, aí eu lhe pergunto, peraí, se isso é verdade, veja bem, vou repetir, se isso é verdade, o que é isso, senão o que eu julguei diversas vezes quando policiais jogavam uma arma na mão de um trabalhador para, aspas, né, como eles chamam no meio deles, embuchá-lo. Então, isso não, nós, no Estado, não podemos coadunar com uma coisa dessa. Aquilo me assustou. Eu confesso, desembargador Fábio Dutra, que eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo. Sabe, quando você começa a ver, agora está aí, agora ontem, anteontem, veio uma matéria de jornal dizendo que os procuradores da Lava Jato do Rio de Janeiro prenderam um determinado empresário e, no auge da prisão, estavam coagindo ele a comprar um sistema Pegasus lá, que permite quebra de telefone, mas estavam coagindo, que chegou ao ponto, isso também virou um processo público, eu recebi no WhatsApp, todo mundo recebeu, acredito, que todo mundo recebeu a manifestação do Corregedor Federal do Ministério Público opinando pela suspensão da promotora do Estado do Rio de Janeiro e pela demissão dos procuradores, porque eles vazaram conteúdo para a imprensa, isso a Corregedoria se manifestando dessa forma. Então, até que ponto a Lava Jato, o que ela recolheu, as ações que ela praticou foram boas, mas até que ponto essa coisa não se perdeu? Hoje eu tenho medo disso. Até que ponto famílias não estão sendo... Porque quando começa dessa forma, eu já tenho o direito como cidadão de pensar. Até que ponto famílias não estão sendo presas e coagidas para criarem delação ou até fazerem uma delação, objetivando continuar propagando uma indústria como essa. Então, eu acredito que eu, como juiz, um bom juiz, já começo a ficar com medo, porque o desembargador Fábio Dutra é um julgador experiente, desembargador Rogério também é um desembargador experiente, sabe disso. Nós, juízes, não podemos olhar para um processo e imaginar que existe algo mais ali atrás que a gente não entende e que a gente acha que possa estar sendo vendido. Então, na questão da Lava Jato, professor Leandro, o senhor me permite fazer essa crítica. Eu nem sei se eu estou totalmente certo, eu estou me baseando em fatos e estou dando as origens. Mas isso me assustou muito. E aí eu hoje já me questiono o seguinte, até que ponto isso não virou... Outro dia eu ouvi de um amigo meu, falou, pô, Abrão, de um colega nosso, eu não vou citar o nome, ele falou, isso parece que isso virou um pau de arara jurídico, que você tortura psicologicamente alguém para obter algo que você não obteria. E nós, juízes, vamos participar disso? E eu confesso, professor Leandro, confesso, desembargador Fábio, com todo respeito aos entendimentos divergentes, que hoje eu tenho medo desse sistema. Porque nós somos o sistema. Nós não podemos admitir uma montagem estatal para causar o mal. Porque certamente nós repudiaríamos, como eu já condenei diversos processos, tanto na auditoria militar quanto nas varas criminais, de policiais que sequestraram familiares de traficantes, sabe, professor Leandro? E mantiveram em cárcere dentro de uma viatura para obter vantagem ou obter a entrega do cidadão. Nós, Estado, não podemos permitir isso. Nem para um lado, nem para o outro. Então, eu tenho muito medo. Então, essa minha crítica está aí, está rodando, as matérias estão aí, esse parecer do MPF, da Corregedoria Nacional, foi
divulgado em diversos grupos jurídicos, eu recebi, li, né? E hoje eu tenho medo. Eu tenho medo disso, professor. A justiça, eu prefiro perder um criminoso a ter que estar pactuando com um negócio desse. Nós não podemos. E aí eu acho que foi a minha crítica à Lava Jato, já me alongando, já pedindo perdão, foi isso, que em dado momento começaram a aparecer meandros que não condiziam com o discurso de moralização que qualquer operação, lava-jato, lava-roupa, lava-cozinha, banheiro, limpa a parede, qualquer operação que a gente fizer, ela possa ter. Eu não posso concordar com isso e já pedindo perdão e todas as vênias aos colegas que aqui estão e que, de alguma forma, têm um entendimento divergente do meu. Volto a insistir, tudo isso que eu estou falando está baseado em matérias na imprensa e documentos que tenho certeza todos receberam. É mais ou menos isso, professor e desembargador. Pois não, professor? Quer se manifestar? Eu queria agradecer muitíssimo, desembargador Fábio, pela oportunidade de poder participar desse debate essa tarde. Eu vi o doutor Alexandre, já tinha escutado falas e conferências dele em outras ocasiões, mais uma vez aprendi muito. Então, agradeço muitíssimo, foi um debate realmente muito bom e gostaria que a gente pudesse continuar com essa discussão em outros fóruns, em outros pontos, porque tem muito aí para a gente aprender. Então, eu acho que nós já fechamos aqui um novo evento, porque eu vim para cá todo animado que nós iríamos resolver hoje o problema da violência no país. E, pelo que eu vi, a gente ainda vai precisar de 1 ou 2 sessões mais para chegar à conclusão do que é melhor, não é? E propor aí uma solução. Eu perguntaria ao desembargador Rogério, dado a sua condição especial hoje de mentor intelectual desse evento, se gostaria de se pronunciar. Por favor, André, libere aí a entrada do nosso colega Rogério. Não, presidente, primeiro eu queria agradecer a presença de ambos debatedores que realmente trouxeram luz aqui. É um tema palpitante e não é a minha área profissional, a minha área é a área civil, o Abraão sabe disso. Eu não sei se eu inicio o meu vídeo, que eu estou praticamente em mangas de camisa, eu não estava nem preparado para isso. Não, manda seu vídeo, não há problema. Mas, assim, a posição do professor Piquet e do Abraão são realmente fantásticas e é muito a calhar e muito atual. Nós vivemos um momento deveras preocupante, não só a nível de segurança pessoal, quando você sai à rua para comprar uma Coca-Cola ou ir à padaria, como no nosso exercício profissional. Cada um de nós aqui, na nossa função de magistrado, hoje temos uma maior consciência de que nós estamos mexendo com ferro em brasa, né? E que a qualquer momento a gente pode ser atingido por ele. Agora, ao mesmo tempo, fica aquela questão, até onde o Estado é impotente? Né? Como nós podemos administrar um Estado grande, caro, como disse o Abraão, caro, não simpático à população, não carregado para a sociedade toda e que não presta um serviço de qualidade. O problema é esse. Nós tivemos agora recentemente essa questão do Jacarezinho, em que foi feita uma investigação, segundo foi dito, né, pelas autoridades, de 10 meses, e quando nós soubemos, o caminhão do BOP, lá da Polícia Civil, ele parou imediatamente na entrada porque não sabia, ou deveria saber e não sabia, que tinha um vergalhão lá plantado. Quer dizer, então foi essa investigação de 10 meses que não sabia que logo na entrada teria um vergalhão, que um policial, justamente aquele que faleceu, foi morto, foi mandado retirar o vergalhão. Quer dizer, uma coisa primária. Então, fica a impressão de que o Estado não está preparado para combater o poderio dessa criminalidade organizada globalmente. O Abraão trouxe aqui essas informações, realmente são coisas assim absurdas de se entender. A coisa de uns 10 anos atrás, nós tivemos um episódio que me chamou muita atenção, de uma família
que foi chacinada na Barra da Tijuca, que era um engenheiro estrangeiro que tinha vindo de um país lá do Oriente Médio ou da Ásia Central, ligado à área do petróleo. E a casa dele foi invadida, ele foi chacinado. Ele e a mulher na cama, só ficaram vivos os 2 filhos, eles eram americanos, voltaram para os Estados Unidos. E a polícia investigou e colocou a culpa, não sei se o Abrão lembra disso, não foi no júri dele, num cidadão, né, um negro, vizinho à casa, que me parece que era um guardador, que teria perpetrado toda essa chacina, e essa pessoa foi condenada, pagou mais de 20 anos de cadeia, não sei se já está solto agora. E quando a gente entende que isso não é essa a narrativa, não pode ser essa, tão simplória assim. Depois foi visto que esse engenheiro tinha vindo, né, de uma grande empresa de petróleo internacional, certamente teria mexido com pessoas mais importantes que aquele porra-bota lá, vizinho, e assim, tudo indica que veio um grupo de fora, liquidou o sujeito e foi embora. Um crime internacional. E que foi apontado o culpado uma pessoa daqui. Quer dizer, falta essa inteligência, falta essa conexão, essa conectividade entre o que ocorre num país e o que ocorre no mundo. O professor Piquet falou isso, essa falta de comunicação, ela é evidente hoje em dia. E não dá para a gente combater essa criminalidade altamente organizada com um instrumento do século XIX, como o Abraão disse. Entendeu? Então, assim, me preocupa muito, não é a minha área, volto a dizer isso, mas assim, me preocupa muito como cidadão e como profissional do direito. Nós temos que evoluir muito essa nossa tecnologia de investigação, de inteligência, de atuação, não só repressiva, como tem que ser, como a preventiva. Porque senão nós vamos estar malhando em ferro frio e sendo queimados com ferro quente. Então, presidente Dutra, assim, eu agradeço essa oportunidade que o MB abriu de nós ouvirmos aqui não só o professor Piquet, como o Abraão, que é o nosso, assim, o operário que está realmente batalhando na rua com isso, né, que está vivendo a situação e é o prático disso, né, porque realmente nós precisamos discutir isso. É uma situação que nós não podemos empurrar mais para o tapete como se fosse mais um processo que a gente jogou e acabou, porque o problema vai continuar. Basta ver agora o Jacarezinho, esse grande bandido tal de Eco, que foi morto numa operação há pouco tempo, o Abraão sabe tudo melhor do que eu, e já está substituído. Quer dizer, as cabeças vão rolar, mas a hidra vai continuar. Então, não é esse mais o enfoque. Eu coloquei aqui no site, aqui, no chat, na Força dos Cabritos, exatamente. No site, que se a gente não conseguir fechar o dinheiro, seguir o dinheiro, isso vai ser produção, vai mudar o dono. Ou você fecha a fonte e a água seca, ou nós vamos só mudar o dono do dinheiro, é só isso. Mas, assim, parabéns ao Fábio, parabéns ao Abraão, parabéns ao professor Leandro Piquet, que realmente a discussão vai evoluir, tem que evoluir. Agora, se não houver uma interface entre as instituições, entre as entidades, entre os poderes, nós vamos ficar realmente reféns de uma cidade sitiada do alto. Nós aqui estamos na planície e o pessoal está nos morros. É só tiro ao alvo. Então, que essas iniciativas se reproduzam e continuem a mostrar, a tentar apontar algum caminho. Mas sem essa conexão nossa toda aqui, não chega lá. Parabéns, Abraão, parabéns, professor Piquet. Parabéns, Fábio Dutra, pela oportunidade e pelo espaço que você criou nesses anos todos aqui no UNB. Parabéns. Eu agradeço, desembargador Rogério, o senhor tem sido um parceiro precioso do IMB, há vários eventos que temos feito por iniciativa sua, e isso, tenho certeza, atende ao interesse dos nossos associados e também de toda a comunidade jurídica e até mesmo não jurídica. Agradeço mais uma vez ao professor Leandro Piquet Carneiro, que, apesar de todas as suas atividades, conseguiu encaixar esse tempinho, eu sei que é um tempo precioso, e já que o senhor disse que gostaria de voltar a conversar sobre isso, nós vamos procurá-lo novamente para estender esses colóquios, digamos assim. E muito obrigado também ao nosso prezado colega Abraão, uma alegria muito grande, Alexandre, recebê-lo mais uma vez,
Espero que o nosso grande colega, desembargador Edson Brandão, esteja bem, né? Esteja em franca recuperação. Conversaremos com ele em breve. E agradecemos a vocês todos que aceitaram o convite do IMB. Né? Eu não vou nominá-los a todos, mas gostaria de dizer que vocês são muito importantes. Esse evento é feito para você e é uma alegria sempre recebê-los. Muito obrigado, um grande abraço para todos, uma excelente noite e um maravilhoso final de semana. Tudo de bom.